acabamos de ter nesse domingo agora as eleições lá em Portugal. Algo que assim ninguém estava planejando, porque estava programado apenas para 2026 que essas eleições acontecessem. Mas por um equívoco onde colocaram que o primeiro-ministro tinha envolvimentos com corrupção, ele resolveu largar do cargo e aí deu aspas para uma nova eleição. E todo mundo lá em Portugal ficou querendo saber, será que realmente essas eleições vão mudar o país? Porque as extremas direitas poderiam ter chance de ganhar, mas da mesma forma a esquerda poderia continuar no país e lá peirando durante todo esse tempo. E para piorar, gente, Lula quase foi proibido de pisar em Portugal. Falaram que se ele pisasse lá, ele ia ser deportado. Simplesmente isso que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje, o que está acontecendo, tudo com esse rolê aleatório que está lá em Portugal. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos entender o que está acontecendo. Com toda e absoluta certeza, o que eu mais gosto no mundo da geopolítica é como são feitas eleições em cada país. Porque cada país tem o seu jeito, tem o seu estilo e tem como que funciona. Por exemplo, os Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil, que é diferente da Alemanha, que é diferente da Dinamarca, que é diferente do resto de outros países. E em Portugal não é nem um pouco diferente. Mesmo que vocês e os portugueses falem a mesma língua, as eleições lá são feitas totalmente diferentes. Começando que as eleições lá são feitas de uma maneira que o partido recebe o voto para depois escolher o candidato. E isso é extremamente incrível e louco ao mesmo tempo. Porque se você parar para analisar, as eleições lá em Portugal são feitas por votos aos partidos, ou seja, temos o partido de esquerda em Portugal, temos o partido de direita e o centro-direita, que são os mais cotados para essas eleições que rolaram, né? O que acontece? O partido que receber a maior quantidade de votos, ou seja, vai poder decidir mais ou menos as linhas que o governo vai poder seguir, já que ele vai ter maioria absoluta das pessoas que estão lá presentes no parlamento. Só que, assim, nem sempre o partido consegue a maioria absoluta. O partido de extrema esquerda, né, praticamente isso a gente pode falar, se extrema de esquerda, mas o Partido Socialista lá, ele praticamente teve nas últimas eleições 117 votos, ou seja, 117 cadeiras que a gente coloca assim. Então ele conseguiu a maioria absoluta e decidia quase todas as pautas que eram votadas dentro do próprio parlamento lá na própria Portugal. Só que se esse partido não conseguisse essa quantidade de votos, o que iria acontecer com esse partido? Ele teria que criar uma espécie de linha e aliança com outro partido para conseguir a maioria absoluta de votos, ou seja, para conseguir ter aí a chance de ter a maioria das votações. Apesar de ser diferente, eu também vejo uma leve semelhança no Brasil, esses tipos de coisa. Porque no Brasil as pautas também são voltadas dessa maneira. A gente sabe que temos aí partidos de direita, partidos de esquerda e tem o Centrão. O Centrão, de certa forma, podemos dizer que é esse apoio que o próprio partido precisa lá em Portugal para ter aí uma aliança maior e conseguir fazer as decisões. Porque dependendo das pautas que a gente vê jogadas aqui no Brasil, precisa do apoio do Centrão para tornar ela aprovada. Então, resumindo, de certa forma é diferente, mas eu vejo uma certa semelhança entre algumas coisas. A diferença é que isso é declarado lá em Portugal e todo mundo sabe que no Brasil fica assim entre linhas, né? Mas vamos lá. Portugal funciona simplesmente desse jeito. Então, o que acontece, né? A gente viu que esses partidos socialistas, ele conseguiu ficar durante muito tempo lá em Portugal e simplesmente, né, tinha um apoio da grande população. Só que nessas últimas eleições que foram inesperadas em Portugal, não teve tanto apoio assim. E estava todo mundo esperando que talvez o Chega, que é o partido em Portugal de extrema direita, pudesse ganhar. Mas da mesma forma, assim, a gente viu que não teria um apoio tão grande, mas as pessoas ficaram com medo dele ter ganhado como maioria absoluta, então, como propriamente um partido que tenha grande força dentro do parlamento de lá. O que acontece? O Ventura, que é praticamente um dos representantes do Chega, ou então os representantes da extrema-direita e da direita, ele já tinha falado que se ele ganhasse nas eleições,
Lula estaria longe de pisar em Portugal, poderia procurar outro destino, porque senão ele nunca iria pisar em Portugal, que se ele metesse o pé lá, ele estaria barrado, ia ser deportado, ia ser, né, meio que assim, não entraria no país de forma alguma, nem que seja para representar. Então a gente viu uma leve assim, né, rixa entre o Brasil e claramente Portugal, mais do que já tem, gente, pelos ouros que rolaram, né, e no passado, que as pessoas ainda têm uma rixazinha com Portugal e Brasil, mas assim, acordos diplomáticos que os dois países tinham poderiam ser quebrados se isso acontecesse, né? Só que aconteceu é que essa extrema-direita não ganhou. Então, será que Lula está proibido de pisar lá ou não? A gente viu que essas eleições tivemos uma cotação de votos mais ou menos diferente. Primeiro, que o partido de esquerda não ganhou. Ele estava com 28% de aprovação e 28% dos votos e conseguiu lá no parlamento. E tivemos o partido que ganhou, que foi o centro-direita. Ou seja, um partido que não é nem esquerda demais e não é também nem direita extrema. Então, segue algumas pautas assim, mais voltadas ao conceito liberal, mas não prega aquele liberal extremista, um liberal assim que podemos dizer que é o neoliberal, que é o extremo do extremo, ao contrário de outros partidos que são, né, de extrema direita. E esse partido ele conseguiu muita aprovação lá em Portugal em comparação às outras épocas. Mas, mesmo com 34% de aprovação, o partido não conseguiu maioria absoluta do Congresso, né, se a gente pode dizer Congresso, mas do Parlamento, para fazer a aprovação de todas as pautas. Então, o que resta para esse país para que ele consiga, para esse partido, para que ele consiga colocar isso em prática? Ele vai ter que arrumar alianças, que como eu disse para vocês, se o partido não tem maioria absoluta, ele vai ter que se aliar a algum outro partido. E a gente viu que é um centro-direita. Provavelmente a aliança que eles vão conseguir colocar, né, e é o que os jornais estão falando, seria aliança com a extrema-direita. Então ia fazer uma união praticamente dos dois partidos para que eles possam se apoiar e então conseguir decidir as pautas legislativas com maioria de aprovação nos seus temas. Ou seja, seria isso que iria acontecer. Então, entre aspas, as pessoas colocam nas matérias que a extrema-direita ganhou, como eu vi em várias matérias, mas não é o caso disso. Foi o centro-direita que ganhou lá em Portugal, porém, se ele vai precisar de aliança e ele vai se aliar provavelmente com a extrema-direita, provavelmente a gente tem aí que é uma, aspas, vitória da extrema-direita, né? Mas, de qualquer forma, se esse partido não fizer essas alianças, ele não vai conseguir votar pautas. Então, resumindo, tudo que eles colocarem lá pode ser barrado, pode não ser aprovado, e não vão conseguir decidir muito bem o que pode rolar no governo de lá, gente. E, aliás, Alessandra, você tirou isso da sua cabeça? Não, gente, eu li umas 10 matérias diferentes explicando sobre isso e, aliás, também eu tô seguindo as linhas mais ou menos do que os jornais estão falando para vocês, tá, gente? O jornal pegou e simplesmente cita que pode ter uma grande chance de aprovação que a centro-direita se alinhe com a extrema-direita. Mas também pode ter uma reviravolta do centro-direita e para o lado da pauta aí um pouco mais social, do partido social de lá, de propriamente de Portugal, né? Mas assim, provavelmente eu acredito que isso não tem a chance de acontecer. Mas, e Lula, como fica? Será que se tiver uma aliança com a extrema-direita, será que Lula vai conseguir pisar no país? Ou será que não? A gente sabe que ainda quem tem a maioria dos votos, né, não maioria absoluta, mas teve a grande quantidade, vai ter a chance de decidir. Se alinhar com a extrema-direita, a gente sabe que a extrema-direita não curte muito a cara do Lula lá em Portugal. Mas acho que eles podem ceder um pouco aí para a questão mais diplomática e acabar ignorando, já que não foram os principais a ganharem, né? Mas assim, Portugal tá tendo uma reviravolta imensa, colocando um partido um pouco mais de direita. Não somente Portugal, mas a gente está vendo que está vendo uma linha ultimamente de países que estão trocando os representantes que eram para um lado um pouco mais de esquerda, indo para uma estética um pouco mais liberal. Ou seja, como a gente viu, a Alemanha praticamente... Alemanha não, gente. Opa, bugou aqui minha cabeça. A Argentina, gente, eu nunca achei que o Fernandes ia sair da Argentina. O Milei ganhar, então aquilo ali
foi o auge. Eu não achei que o Milley conseguiria ganhar, embora eu estivesse torcendo para ele. Eu falei, gente, o Milley não vai conseguir ganhar. E ele ganhou. Lá na Argentina, tivemos em El Salvador o Bukele, que também ganhou. Eleições nos Estados Unidos que estão prestes a acontecer, não tem nem o que falar. Provavelmente, assim, o Trump vai conseguir ganhar de lavada do Biden. Uma, pelo fato de que o Biden, na minha visão, não tá tão apto, né? Pra mim, o Biden tá um pouquinho lelé da cuca. Mas, assim, quando eu falo isso, algumas pessoas me criticam, me chamam de doido. Porém, na minha opinião, ele não tá apto para governar um país que é os Estados Unidos, na verdade, país nenhum, né? E estamos vendo que o Trump está chegando com tudo lá nos Estados Unidos e que a chance dele ter uma aprovação grande lá e conseguir ganhar as eleições e ter uma reviravoltazinha no mundo é muito grande isso. Porém, assim, não temos ainda informações concretas, não tem como eu afirmar para vocês que o Trump vai ganhar. Porém, eu tenho certeza quase absoluta que isso possa vir a acontecer, tá, gente? Porém é isso, estamos tendo uma reviravolta muito louca no mundo, que as coisas estão mudando, assim, praticamente do dia pra noite, da água pro vinho, e é isso que está acontecendo. Estamos vendo uma onda mais conservadora chegando no mundo, ao contrário do que a esquerda vem pregando, né? Mas, quando tiver mais informações, eu trago para vocês. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.